Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Vim dar meu depoimento sobre o produto Volumão Gel ou Gel Volumão, né? Pessoal, mas antes, pessoal, calma aí, antes não sai desse vídeo não, tá? Fica até o finalzinho desse vídeo aí, que eu vou estar deixando um alerta para vocês lá no final, pessoal, tá? Para vocês tomar cuidado com as mentiras que tem na internet, pessoal, tá? Vocês tomar cuidado, eu levei um golpe esses dias aí, tá? Fiquei muito triste com o que aconteceu comigo, então vou estar deixando esse alerta para vocês, então não saia desse vídeo, fica até o finalzinho lá, que lá no final vou estar deixando esse alerta, pessoal, beleza? Pessoal, eu utilizo o Volumão Gel aí há fazer alguns meses aí, tá? Esse produto eu conheci graças a um amigo meu aí que falou que esse produto é super bom aí, funciona super bem. E pessoal, eu adquiri esse produto porque eu estava tendo muito problema na minha relação, entendeu? Na relação com a minha esposa, mas por conta do tamanho do pênis, né? E não tenho vergonha de falar não, pessoal, entendeu? Mas eu vim adquirir esse produto, tá? Tinha medo, tive medo no começo de adquirir, tive, tá? Não vou mentir pra vocês, quando a gente hoje em dia não confia muita coisa na internet, tá? Que hoje em dia tem muita gente tá enganando as pessoas na internet, mas adquiri porque o amigo meu falou que pode confiar que esse site é oficial, então eu adquiri. Graças a Deus chegou em menos de 8 dias, fiquei surpreso, tá? Com a rapidez aí, com a entrega. E esse produto funciona 100%, pessoal, esse produto é ótimo. Se você quer ter um aumento peniano, funciona, tá? O meu já aumentou em 5 centímetros, vale muito a pena. Ele ajuda na ejaculação precoce, ele ajuda no inibito sexual, tá? Ele ajuda quem está sofrendo aí também com ejaculação precoce hoje em dia. Aí tem a maioria dos homens aí sofre com ejaculação precoce, então ele ajuda bastante, tá? Pra mim ele me ajudou, porque eu sofria, tá bom, pessoal? Ele me ajudou muito, tá? Então esse produto aí, nossa, esse produto aí é 100%, pessoal, 100%, tá? Quem diz que ele ajuda só no aumento do pênis aí é mentira, tá? Ele ajuda em várias coisas aí que só você usando ele pra você ver, beleza? Como prometido, o alerta aí que eu vou estar deixando pra vocês, pessoal, tome cuidado, tá? Eu vou te contar um negócio aí que aconteceu comigo. Eu acabei levando um golpe pela internet, fui comprar um produto que é pra fazer crescer a barba. E o produto chegou, só que o produto era adulterado, o site era pirata, o produto era pirata. Fui parar 2 dias no hospital, pessoal, meu rosto ficou todo vermelho, tá? Ficou tudo deformado, meu rosto por conta desse produto. Então, pessoal, deixo um alerta aí pra vocês, tá? Cuidado na hora de comprar produto pela internet aí. Tem muito neguinho aí enganando as pessoas e fazer você utilizando esses produtos pode estar prejudicando a saúde de vocês, tá? Pessoal, tome cuidado, tá bom? Se você tá nesse vídeo aqui é porque você já tá fazendo a coisa certa, mano. Você já tá fazendo a coisa certa. Se você procurou por Volumão Gel no YouTube, entendeu? Ou algo relacionado, é porque você quer saber se o produto é bom, se o produto é falsificado, se o produto funciona mesmo, entendeu? Sim, pessoal, funciona, pra mim funcionou, mas funciona se o produto é original, entendeu? Se você compra pelo site oficial, então o site oficial do Volumão Gel tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, por quê? Porque eu sei que é muito ruim a gente levar um golpe, tá? Eu mesmo levei um golpe, perdi o meu dinheiro, tá? Paguei caro por esse produto, não foi barato, tá? Então perdi o meu dinheiro. Então eu sei que é ruim. Então vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo aqui o site oficial do Volumão Gel. Se você está interessado em adquirir, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Adquire aqui, não vai correndo e comprar aí, que tem muito neguinho aí no YouTube aí falando mentira aí. E tá, porque o meu vídeo aí que eu vi que eu comprei o produto pra barba, foi um cara aí que apresentou no YouTube aí, tá? Falando desse produto aí, fui ver, entrei lá pelo link dele lá, o site lá, e era pirata, tá? Não sei se ele não sabia, não tô falando nada, mas, tá? Mas esse aqui é oficial, tá? Oficial mesmo, esse aqui pode ter certeza, tá bom, pessoal? Vale muito a pena. Não precisa ter medo, porque para mim chegou. Eu não vou mostrar o produto por causa de conta de direitos autorais, eu posso ser processado. Eu até ia mostrar, só que a minha esposa falou para eu tomar cuidado que eu posso ser processado, então não vou estar mostrando o produto, mas eu te garanto que chegou na minha casa super rápido. E eles dão garantia também, tá, pessoal? É só você entrar aqui no site aqui para você ver que é oficial. O site pirata não dá garantia.
tá? Então eu ganho uma garantia aí de 30 dias, tá? Se caso o produto não funcione ou aconteça algo aí que inesperado, eles te devolvem o dinheiro, pessoal. Então isso o site pirata não tem, tá bom? Só o site oficial que tem isso aí, beleza? Lá você vai encontrar todas as dicas aí que você precisa saber sobre o aumento peniano, sobre o Volumon Gel, beleza? Então vale muito a pena adquirir esse produto. Só te dou esse alerta aí, cuidado na hora de adquirir produtos pelo site que não seja oficial, que você vai acabar quebrando sua cara, e você vai ficar com tanto medo aí, pessoal, com tanto medo que não vai acabar comprando mais nada pela internet. Beleza? Esse foi meu depoimento aí, esse foi meu alerta, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem estar adquirindo o Volumon Gel, tá aqui na descrição, tá? Aí vai de vocês, beleza? Minha parte eu estou fazendo, estou deixando aqui o site oficial aqui para ninguém mais ser enganado. Vim dar esse depoimento para vocês ficarem ligados na parada, beleza, pessoal? Então, esse foi meu depoimento, espero que vocês tenham gostado e fui!